Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão, em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Deus tem uma palavra linda para transformar seu presente e mudar o seu futuro para a glória de Cristo Jesus. 2 Samuel capítulo 17, versículo 27, 28, 29, e depois, no meio da mensagem, faremos uso do capítulo 19, versículo 31 ao 39, mas iniciaremos no capítulo 17, versículo 27 ao 29. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Já oramos ao Senhor. O Espírito Santo se faz presente aqui. E eu creio que agora o Senhor está descortinando os olhos de nossos corações e fazendo com que você aguce sua vontade, seu interesse para aprender, para absorver e para se alimentar da palavra de vida eterna. Fale conosco, Senhor. Amém. Versículo 27 em diante diz bem assim: quando Davi chegou a Manaim, repita esta parte comigo. Quando Davi chegou a Manaim, até aí. Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai de Rogelim. Grave isso aí. Este é o nome para essa noite. Diga assim comigo: Barzilai, o gileadita de Rogelim. Grave esse nome, Barzilai. Diga assim comigo: Barzilai. Grave este nome aí. Este nome nós falaremos mais dele nesta noite. Diz assim: o que eles fizeram, hein? Diz aí, versículo 28. Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca. Que delícia! Pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Amém? Queridos irmãos, eu quero dar uma pincelada nesses versículos que lemos, falando do contexto rapidinho, para que a gente não perca a direção que Deus está trazendo para nós agora. Vamos lá. Esse momento, a Bíblia diz que Davi chegou em um lugar chamado Manaim. Então Davi, com seu exército, ele estava passando dificuldades. Diga comigo assim, pergunte a mim, por quê? Eu vou te contar por quê. Davi sofrera muitas perseguições na vida. Davi sofrera muitas perseguições na vida. Davi foi perseguido pelos irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Quando Saul o caçava brutalmente, mortalmente, porque Davi foi um homem diferenciado e o povo honrava Davi e não honrava tanto ao rei desviado. Mas quando chegamos aqui em 2 Samuel capítulo 17, se você retroceder um pouco no capítulo 16 e também no capítulo 15, depois você lê em casa. Aqui acredito eu que é a maior e a mais cruel perseguição que Davi passou, se encontra aqui. Eu te explico por quê.
Porque, tudo bem, Davi foi perseguido pelos irmãos. E onde não tem uma treta entre os irmãos na vida? Todo irmão praticamente tem uma treta. A gente vai contar vários: Caim, Abel, Jacó e Esaú. Vai ter vários. Então passou, Davi foi perseguido também por Saul. O que Davi poderia esperar de Saul? Um rei se desviando do caminho, um rei egoísta, prepotente, egocêntrico. Então tudo bem, passa. Ser perseguido por pessoas que você espera, passa. Mas aqui nesse capítulo 17 está falando que Davi estava sendo perseguido por Absalão. Quem era Absalão? O seu filho. Ser perseguido pelo filho, aí eu digo que é uma perseguição muito mais violenta. O filho de Davi revoltado, por quê? Porque a família de Davi virou uma tragédia, um caos, simplesmente porque um dia Davi errara, e ele então tramou a morte do seu soldado chamado Urias, e além disso, ele tinha engravidado a mulher de Urias, e ele trama a morte do soldado. E Deus disse a Davi: olha, Davi, eu te perdoo, mas por causa do seu desprezo à minha palavra, a espada não se afastará da sua família. E o que você fez às escondidas, eu vou permitir que faça com você às claras. Passa o tempo, então, os filhos de Davi estão homens e mulheres. E entre os filhos de Davi acontece um incesto, isso mesmo. Davi teve mais de uma mulher, isso também foi um problema, porque teve filhos com mulheres diferentes. Então, sabe o que acontece? Um irmão desejou a irmã, e Amon então estuprou Tamar, a filha de Davi. O irmão de Tamar, por parte de mãe, era Absalão. Absalão se revolta e espera que Davi, como pai, tomasse uma atitude, mas Davi não conseguiu agir. Absalão então se revolta e diz: eu vou me vingar. E Absalão mata Amon. Davi também não consegue fazer nada com Absalão. Absalão vai embora, passa um tempo corrido, até que Absalão espera que Davi fosse até ele, conversasse, orientasse. Mas Davi também não fez isso. Até que passa um tempo, Absalão volta, e pelo silêncio do pai, ele está mais revoltado ainda. Então a Bíblia diz que ele começa a conspirar contra Davi. Ele conspira, ele trama a queda do pai. Até que Davi se sente tão ameaçado por Absalão, que Davi disse: eu preciso fugir. Presta atenção, o rei fugiu da sua casa, da sua cidade, do seu reino, porque o seu filho queria matá-lo. Davi agora está no deserto, novamente foragido, caçado brutalmente pelo filho. E aí diz a Bíblia que aparece um homem, ou alguns homens, mas o que se destaca é este, um gileadita chamado Barzilai. Barzilai é um homem, um servo, que surge na vida de Davi. Quem era Barzilai, pastor? Barzilai era um rico ancião gileadita, natural de Rogelim. Esse homem ajudou a Davi, serviu a Davi em um dos momentos mais críticos de Davi. E diz a Bíblia que ele serviu a Davi com bacias, com cama, com comida, com trigo, com queijo, com tudo. Porque ele pensou e disse: certamente o rei Davi com os seus soldados estão cansados, eu preciso servir este homem de Deus. Escute bem. Mas a história de Barzilai, certamente você quase não ouve falar dele, e você tem uma pregação dele hoje para a sua vida toda. Mas a história de Barzilai, ela também nos apresenta uma questão intrigante e no mínimo curiosa. Barzilai é o homem que serve a Davi. Barzilai é o homem que ajuda Davi.
mas Barzilai é o homem que dispensa a recompensa do rei Davi. Porque alguém despreza e diz não a uma recompensa que vem do rei. E na época, o rei mais amado, o rei mais respeitado. O que deu na cabeça de Barzilai em ser o homem que serve ao rei Davi, mas também ser o homem que despreza a recompensa do rei. Sinceramente, eu tenho tentado pregar outro tema esses dias que não seja a recompensa da honra, mas não estou conseguindo. A nossa igreja está mergulhando em uma atmosfera chamada a recompensa da honra. Já tem quase 2 meses, eu tenho ensinado, falado. Eu preguei sobre Esther, falei da recompensa de Mardoqueu de Esther. Nós sentamos alguns dias para ouvir um mestre falar, o pastor John Bevere, sobre a recompensa da honra, uma série que ele tem. Eu queria muito sair, mas eu não estou conseguindo, e hoje eu entendo por que eu não estou conseguindo. Escute bem, meu irmão. Deus, o amigo Espírito Santo, te trouxe aqui, neste lugar e nesta casa e neste momento, para te dizer que neste tempo, eu e você somos os Barzilais de hoje. E eu e você precisamos fazer diferente da segunda ação de Barzilai. A primeira ação de Barzilai foi boa, ele serviu ao rei Davi. Mas a segunda não foi tão boa, porque ele recusou a recompensa do rei Davi. Deus te trouxe aqui para te dizer, Barzilai, deixe o rei te recompensar. Deixe o rei te recompensar. Alguém está aqui, está entendendo o que Deus está te falando? Escute, Barzilai, sirva, faça a sua parte, mas não despreze a recompensa que Deus trará a você. Deixe o rei te recompensar. Deixe o rei te recompensar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Barzilai, deixa o rei te recompensar. Barzilai serviu ao rei Davi, mas disse não à recompensa do rei. Eu gostaria de te mostrar que Barzilai serviu a Davi. Quando Davi chegou, perseguido, no capítulo 17, versículo 28, diz assim, eles trouxeram, quer dizer, Barzilai fez isso, junto com outros. Barzilai trouxe a Davi, ou levou a Davi, camas, bacias, utensílios de cerâmica, também trigo, cevada, farinhas, grãos, torrados, feijão, lentilha, mel e coalhada, ovelha, queijo de leite de vaca, pois sabia que o exército estava cansado e com fome e com sede no deserto. Barzilai é o homem que está atento para as necessidades de um grande homem de Deus. A Bíblia não diz que Davi mandou pedir. A Bíblia diz que Barzilai interpretou, entendeu que Davi, apesar de ser o rei maior que ele, mas naquele momento Davi estava precisando dele. Ele serviu a Davi também quando Davi voltou vitorioso para atravessar o Jordão. Ou seja, ele serve ao rei Davi na chegada da perseguição e no retorno triunfante, quando Davi volta vitorioso. Eu te mostro. Acompanha comigo o capítulo 19, versículo 31 e 32. Barzilai é fantástico. No que tange a servir, Barzilai é diferenciado. Versículo 31 e 32. Preste atenção, Davi está voltando agora, depois de um tempo,
perseguido, Davi agora está voltando vitorioso para Jerusalém. Davi está voltando para reinar de forma, na sua totalidade em Jerusalém. E sabe quem está acompanhando Davi no trajeto vitorioso? O mesmo que acompanhou Davi no trajeto dificultoso, labutoso. Versículo 31, Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim. Ele se moveu, para quê? Acompanhando ao rei até o Jordão, despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. Barzilai, ele sustentou o rei Davi durante toda a permanência da perseguição. Ele também acompanha, diga comigo assim, Barzilai, ele faz um esforço de acompanhar o rei. Ele acompanha Davi até o Jordão. Mas qual é o caso misterioso que encontramos em Barzilai? É que Barzilai, apesar de ter servido com toda a honra, Barzilai disse não à recompensa do rei. Eu quero te mostrar o versículo 33 agora. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Nós chamamos isso da recompensa da honra. A Bíblia nos apresenta um Deus que é recompensador. A Bíblia diz que Deus é galardoador. Deus ama a presentear os seus filhos. Você já observou? Você que é pai, que é mãe, e você dá um desafio aos seus filhos, como eu dou. Meu filho está aqui, o mais velho, e a minha filha, a caçula. Eles sabem disso, eu dou missão para eles. Eu falo, se vocês fizerem, eu te recompenso com tal coisa. Eu posso até me apertar, mas eu tento honrar a recompensa que eu disse. Porque todo pai ama ver os seus filhos obedecer e cumprir uma missão dada. Barzilai cumpriu a missão de forma exímia. Mas diga comigo assim, mas Barzilai disse não à recompensa do rei. Você percebeu o que Davi disse? Barzilai, venha comigo, porque eu cuidarei de você. O rei está dizendo, por tudo que você fez por mim, agora, Barzilai, eu vou cuidar de você, eu vou te recompensar. Mas o que faz coçar a cabeça, o que faz zunir o grilo, cri, 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 é porque Barzilai não aceitou a recompensa do rei Davi. Eu queria te mostrar por que ele disse não à recompensa do rei. Confira comigo aí no versículo 34. Ele disse, porque eu me sinto velho. Versículo 34, Barzilai respondeu, quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Versículo 35, parte A, já fiz 80 anos. Barzilai disse, meu rei, eu não posso aceitar esta recompensa, porque eu sou velho. Você se sente velho demais para aceitar a recompensa do rei? Por que Barzilai não aceita a recompensa do rei? Segundo motivo, alegação, ele disse, porque eu me sinto fraco. Quero te mostrar. Versículo 35 em diante. Já fiz 80 anos, e ele diz, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Ele está dizendo, eu me sinto fraco para discernir o que é bom e o que é mal. O meu discernimento está enfraquecido, eu não posso te seguir, meu rei. Então ele disse, eu não posso te seguir, porque o meu paladar também está enfraquecido. Confira comigo. Teu servo
teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Ele está dizendo, eu não consigo mais apreciar o que é bom ou ruim na comida e na bebida que eu tenho. Porque o meu paladar também está enfraquecido. Terceiro, ele fala de outra parte fraca, ele vai dizer o seguinte: a minha audição também está enfraquecida. Confira comigo ainda, versículo 35, última parte. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Ele está dizendo, eu não consigo mais usufruir, apreciar as vozes, os cânticos, os louvores. Eu não tenho como ir para Jerusalém contigo. Eu não quero essa recompensa, porque eu sou velho e estou fraco. Outra alegação de Basilai, porque ele não quer a recompensa do rei. Ele vai dizer, eu não quero porque eu me sinto um peso. Confira comigo aí, meu irmão, a Bíblia está gritando em nosso coração. Na última parte do verso 35 ele diz assim, eu seria mais um peso para o rei meu senhor. Basilai se sente um peso, então ele diz não à recompensa do rei Davi. Quarto motivo, porque Basilai não aceita a recompensa do rei Davi. Ele disse, porque eu me sinto satisfeito com o final que eu vou ter. O meu final, meu rei, já está escrito. E eu me sinto satisfeito com o final que eu terei na minha vida. Confira comigo, por favor, versículo 36 e 37. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para uma recompensa dessas. Ou ele está dizendo, não há motivos para uma recompensa dessa. Escute bem. Quem tem autoridade de recompensar alguém é aquele que se sente grato, que se sente servido e diz, para você, Basilai, você não tem motivos, mas eu quero te recompensar. Mas Basilai disse, não, meu rei, o senhor não tem motivos para me recompensar. Eu estou satisfeito com o final que eu terei sem o Senhor. Ele diz, permite, versículo 37, permite que o teu servo volte. Ou seja, eu não vou te seguir mais até Jerusalém. Eu vou ficar no meio do caminho, tá bom assim para mim. E que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele volte como meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Basilai diz, eu não posso aceitar a sua recompensa, porque eu estou bem conformado com o final que eu vou ter. Basilai, como se ele dissesse o seguinte, parafraseando, olha Davi, eu nasci em Rogelim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu até acho que Jerusalém é muito boa, eu até acho que Jerusalém é melhor que Rogelim, eu até acho que comer a sua mesa é melhor do que a minha mesa, mas eu aceito o final que eu vou ter, meu rei. Eu não quero um novo tempo, uma nova história, eu estou velho, eu sou um peso, eu não consigo mais te acompanhar. Escute bem, irmãos, quando eu olho para Basilai, a gente logo se pergunta, o que deu na cabeça de Basilai? Mas eu quero te mostrar duas visões que o mundo está andando o tempo todo. Existe a perspectiva humanista. E qual é a perspectiva humanista? No século XV, houve uma transição da Idade Média para o renascentismo. E sabe o que aconteceu ali? Naquele momento que começa a transição da Idade Média para a parte que os homens hoje defendem com unhas e dentes,
com unhas e dentes. Nós chamamos também de renascimento. Ali naquele meio nasce um movimento intelectual chamado humanismo. E sabe qual era e qual é a premissa do humanismo? Eu destaquei aqui. Para o humanismo, Basilai estava correto, sabe? Para o humanismo, Basilai fez a coisa certa, em uma perspectiva humanista. Por quê? O humanismo diz, e disse naquela época e diz hoje: chega de igreja, chega de cristianismo, chega de princípios bíblicos, chega de viver pela fé, chega de Deus, chega de teocentrismo. O humanismo disse: vamos tirar Deus do centro. Agora nós vamos ir para o lado do antropocentrismo, que é o homem no centro. Vamos tirar Deus do centro e vamos colocar o homem no centro. O humanismo fala isso. O humanismo diz: o homem em suas obras devem estar acima de tudo e de todos e de Deus. O humanismo disse: chega de misturar a vida humana com o divino. Nós não precisamos de Deus. Então, para a visão humanista, Basilai estava correto, porque Basilai não aceitava ou não aceitou a recompensa do rei, porque ele estava dizendo o seguinte: não quero sua recompensa, rei, porque não quero misturar a sua espiritualidade. Os humanistas diriam isso de Basilai. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia com a perspectiva humanista. Nós precisamos olhar para a Bíblia, contemplá-la na perspectiva cristocêntrica, onde Jesus está no centro. E a pergunta que não se cala é: quando olhamos para a dispensa, a recusa de Basilai, e você olha para Cristo, o Messias, o libertador, aquele que nos levou para uma nova aliança em Deus, através do teu sangue. Quando você olha a recusa de Basilai e olha para os princípios de Cristo, eu fiz algo muito interessante. Eu fiz um paralelo entre o que Basilai alegou para dizer não à recompensa e o que Jesus diria para as alegações de Basilai. Prepara aí. Eu quero te falar aqui, pautado cristocentricamente. Basilai, você que me ouve, deixe o rei te recompensar. Vamos fazer um paralelo entre Basilai, suas alegações, e o que Cristo responderia a ele. Basilai disse: eu não posso ir, eu não quero a recompensa, pois me sinto muito, diga comigo, velho. O que Jesus diria a Basilai? O rei Jesus diria a Basilai: venha comigo, pois eu já recompensei outros velhos. Pois você não é o único velho que eu quero recompensar. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 56, diz assim: Jesus falou: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus a Jesus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Se Basilai dissesse ao rei Jesus, porque é diferente? Basilai negou o convite do rei Davi, o rei de uma nação chamada Israel. Mas nós estamos vivendo aqui, recebendo o convite do rei dos reis. Não o rei de uma nação, mas o rei do universo. Pelos séculos dos séculos, ele e eu, amém. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. É este rei que está te fazendo um convite hoje. Deixe ele te recompensar. Aleluia.
O Rei dos Reis está te chamando hoje. Vamos para Jerusalém comigo, eu cuidarei de você. E você disse: eu sou velho. E Jesus disse: eu já cuidei de outros velhos. Vocês lembram de Abraão? Quando eu chamei tinha 75. Você lembra de Caleb? Quando conquistou Hebron tinha 85. Vocês lembram? Vocês lembram de uma profetisa chamada Ana em Lucas 2? Com 84 anos estava no templo esperando cumprir uma promessa. Não dê a desculpa a Basilai dizendo: eu sou velho para seguir o rei. Para Deus você não é velho, porque aqueles que esperam no Senhor serão renovados e voarão como águias. Então a primeira alegação de Basilai foi refutada por Jesus. A segunda, Basilai disse: eu não posso ir para Jerusalém porque me sinto muito fraco. Meu paladar está fraco, meu discernimento está fraco, minha audição está fraca. Eu não consigo mais discernir o bem e o mal. Olha, eu não consigo te seguir, rei, porque eu estou fraco. O que Jesus diria, o Rei dos Reis diria a Basilai? O Rei Jesus diria: Basilai, eu posso lhe repetir o que disse a Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você hoje é um tipo de Basilai, Deus está te chamando, tá? O rei está te dizendo: vamos. Aí você pergunta: para Jerusalém lá em Israel? Não, o rei está te chamando: vamos para a Nova Jerusalém, vamos cruzar os céus, vamos viver a eternidade comigo, eu cuidarei de você. Aleluia, meu irmão. Aleluia. E Basilai disse: eu sou fraco. Jesus diria a ele: eu te falo o que eu disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder, Basilai, se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando estamos fracos que somos fortes. A terceira alegação de Basilai para não seguir o rei Davi foi: Basilai disse: eu não posso ir contigo, meu rei, pois eu me sinto um peso. Você já sentiu um peso na sua vida? Você já se sentiu como um fardo para as pessoas? Eu já me senti várias vezes, e eu procuro não me sentir mais. Sabe por quê? Porque as guerras e necessidades da minha vida não implicam na minha identidade em Cristo. As guerras passam, as humilhações passam, as necessidades passam. Você não é pobre porque você está com necessidade financeira. Vai passar. Você não é um doente eterno porque você está enfrentando um problema de enfermidade. Pode passar. A sua identidade, ela não pode ser determinada pelas suas circunstâncias. Basilai disse: eu não posso aceitar esta recompensa, porque eu me sinto um peso, um fardo para o Senhor. Escute, Basilai, você que está aqui e se sente assim. Talvez eu pregue para alguém que tem falado bem assim: eu ainda não me tornei um cristão porque eu não quero dar trabalho para a igreja. Eu não quero dar trabalho para o pastor, para a pastora. Eu me sinto inútil como Basilai. Eu já estou na melhor idade, o que eu vou fazer na igreja? Eu tenho um quê para mim na igreja? Escute, Basilai, se você se sente um peso hoje, eu te digo o que Jesus diria para você ainda hoje. O Rei Jesus diria a você, Basilai, que se sente um fardo. Ele diria:
quero falar com você a mesma coisa que eu falei aos meus discípulos lá atrás, eu continuo falando com você. Mateus 11, 28 ao 30. Você se sente um peso, Basilai? Assim diz Jesus para você. Não recuse a recompensa. Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo, Basilai, é leve. Se você se sente um peso para a sua família, para a sociedade, para a igreja, até mesmo para Deus, Jesus te diz: Basilai, venha! Venha! Venha que eu aliviarei você. O Senhor quer tirar esse fardo das suas costas, Basilai. Existe um fardo muito grande nas costas da humanidade chamado pecado. E este fardo pode agora ser retirado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus pode tirar este fardo da acusação que te invade, que te destrói. Você está morrendo porque um dia você errou tanto e você diz: eu me sinto um peso, eu estou como um peregrino com um fardo nas minhas costas. Mas o Senhor diz para você, a voz suave do Mestre de Nazaré, que soou, que ecoou pelas ruas de Jerusalém, agora ecoa aqui nessa igreja te dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Basilai, deixe o rei te recompensar. Pastor, mas eu não mereço. Não é por obras, é pela fé, é graça. Eu quero fechar. O que deu na cabeça de Basilai? Porque Basilai disse não à recompensa do rei. Eu te faço a mesma pergunta: o que está dando na sua cabeça que há tanto tempo você não aceita a recompensa do rei Jesus? O que está dando na sua cabeça, o que te faz pensar em rejeitar todo dia, a todo tempo você rejeita a salvação? Como eu tenho rejeitado a salvação, pastor? Você não se decide, você não abre o seu coração para se entregar de verdade ao Rei dos Reis chamado Jesus. Você insiste em não obedecer a palavra. Você prefere viver no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo. Você prefere imagens de ouro e de prata. Você não quer adorar o Deus vivo. Você rejeita a palavra, você rejeita os princípios, você rejeita o confronto, você ouve todo mundo. Se o psiquiatra, o psicólogo, se o médico te disser que Deus não existe, você repete: Deus não existe, eu não preciso de Bíblia. Mas eu não sei o que acontece com você, Basilai. Deus tem te falado, o rei tem te chamado, o rei tem dito: eu quero cuidar de você. Mas você nunca aceita o cuidado de Deus, Basilai. Você aceita as palavras dos humanistas, dos ateus, dos idólatras, da ciência, mas nunca aceita o Rei dos Reis falando: Basilai, vem comigo, porque eu quero cuidar de você. Basilai, ao mesmo tempo que eu admiro, eu fico assustado, porque eu conheço muitos Basilais. Eu conheço pessoas que servem tanto,
Eu tenho pessoas que não são da igreja, irmãos. Eles dizem, eu não consigo caminhar agora. Mas sabe, pessoas que nos servem parecendo que são crentes. E tem outra peculiaridade em Barzilai. Sabe o que aconteceu? Barzilai disse assim, olha rei, eu vou até o Jordão, mas eu não posso ir mais com o senhor. Eu não vou para Jerusalém. E Barzilai falou bem assim, eu não posso ir. E alegou. As alegações você já ouviu. Ele disse assim, mas o meu servo chamado Quimã irá com você. O que diz isso? Isso diz que Barzilai sabe o que é melhor, mas não quer ir. Sabe o que é melhor, sabe tanto que é melhor, que manda o seu filho no lugar dele. Porque Quimã em algumas versões é servo, em outras é filho de Barzilai. Barzilai é o tipo de pessoa que sabe que Deus é bom, mas não quer segui-lo. Manda o filho, manda o parente, manda a esposa, manda o esposo, manda todo mundo ter uma aliança com Cristo, mas ele mesmo diz, para mim agora não dá. Extraordinário, não? Barzilai se tornou um homem inesquecível. Diga assim comigo, irmãos. Barzilai se tornou um homem inesquecível para o rei Davi. E vou te mostrar onde ele se tornou um homem inesquecível para Davi. Barzilai foi lembrado por Davi até no último momento da sua vida. 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Olha o que Davi disse a Salomão. Ele está se despedindo do filho, passando o bastão, e ele diz assim, mas seja bondoso com os filhos de quem? De Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Barzilai se tornou um homem inesquecível no coração do rei Davi. Quero te dizer algo. Você é alguém inesquecível no coração do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Jesus deu a vida para salvar você. Escute, Barzilai. O Rei dos Reis se lembra de você. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Aleluia.